Que todos os justos se alegrem pela obra de Yau, toquem a harpa em louvor a Yau e cante a Yau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre. E suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Yau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Yau o salvará. Ó Yau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, nesse canal, nesse grupo, Yau Shalaim, canal também Yau Shalaim. Hoje nós vamos, irmãos, trazer um assunto importante, um assunto que eu tenho aqui debatido em outros vídeos, mas nesse vídeo eu quero dar uma ênfase maior e falar de modo mais claro, para que todos possam ficar indesculpáveis diante do Mestre. Porque nós precisamos, irmãos, passar por tudo que tiver de passar, tomando a decisão correta, não sonegando informação. Esse canal não é um canal que sonega informação, ou um canal que tem medo de informar. Aqui, irmãos, nós tratamos com assuntos delicados, com assuntos que têm força de bem eterno, vida eterna, e assunto também que tem força de morte eterna. Nós tratamos aqui, irmãos, do grande conflito da luta entre o bem e o mal. Nós tratamos aqui, irmãos, da luta entre a verdade e a mentira, o certo e o errado. E não existe duas verdades, existe apenas uma verdade. E a verdade é aquela que se originou, que veio de Yau, que a origem dela é Yau, é Yausha. E nós vamos tratar hoje do abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que é conhecido nas nossas Bíblias como profeta Daniel. E nós vamos tratar, irmãos, a respeito do abominável da desolação. Nós temos que saber o que é, ou quem é esse abominável da desolação. É uma realidade que a gente não pode abrir mão. Existe um abominável da desolação atuando no meio da humanidade há muitos séculos. Há muitos séculos. Para falar a verdade, o abominável da desolação ele entrou por volta do século III do nosso tempo, da nossa era. Ele entrou por volta do século III do nosso tempo. Do tempo conhecido depois do Mashiach, que o mundo fala depois de Cristo, né? E no ano 300 mais ou menos do nosso tempo é que veio o abominável da desolação. E antes de nós entrarmos, eu quero ler com vocês Matitial, capítulo 24, versículo 15, e depois eu quero ler o versículo 24 também, que diz para nós o seguinte, ó: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, irmãos, há algo a ser entendido
esse algo a ser entendido, ele é dentro da leitura. Porque o texto é categórico, diz assim, quem lê, entenda. Então, tem alguma coisa para ser entendida dentro do contexto do abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Daniel, na nossa Bíblia, é conhecido como Daniel. Então, nós vamos dar uma olhada agora no livro de Daniel, capítulo 8, e nós vamos ver de que abominação falou o profeta Daniel. O que deveria acontecer para o aparecimento desse abominável da desolação? Antes tinha que acontecer alguma coisa. Capítulo 8, deixa eu colocar no verso 9. Verso 9. Aqui está falando, irmãos, da ponta pequena, né? O pequeno chifre, que a gente conhece dentro da profecia, que é Roma imperial e depois Roma papal. E aqui Daniel diz para nós o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui nessa linguagem. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. A terra prometida, irmãos, é Israel, conhecido hoje como Israel. Então diz que esse chifre pequeno ele cresceu e foi expandido para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra alguma delas e as pisou. Antes da gente eu não coloquei aqui a Bíblia para vocês. Deixa eu colocar de novo aqui. Está aqui, ó. De um desses chifres, estou lendo o verso 9 outra vez. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra alguma delas e as pisou. Deixa eu fazer aqui uma parada aqui para dar a explicação a vocês. Quem são as estrelas dos exércitos do céu? Os próprios anjos e também nós, os servos de Yahshua, aqui nessa terra. Os servos de Yahweh, que está sobre a tutela de Yahshua Mashiach. Então, essas estrelas que a ponta pequena jogou por terra e pisou nelas, foram os crentes, irmãos. Os crentes que foram mortos nas fornalhas da Inquisição, nas arenas da Inquisição. César Nero matou muito crente. Matou crente que dava para encher vários estádios. Muitos crentes morreram na mão de César Nero. E essas estrelas que a ponta pequena pisou, foi os irmãos, os crentes. A ponta pequena fez isso com eles, como o profeta Daniel explica para nós aqui nesse texto. Vamos continuar com a leitura. E cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra alguma delas e as pisou. Chegou a desafiar o comandante desse exército. Preste atenção que a ponta pequena, que é o poder romano imperial, e depois o Império Romano junto com o papado. O Império Romano junto com a Igreja Católica. A realidade é essa, eu não posso fugir disso. Quem que executou, quem é que colocou o projeto de matar as pessoas que não rezavam de acordo com a cartilha de Roma? Tanto Roma imperial como Roma papal. Quem colocou o projeto de Inquisição? Foi a Igreja Católica. Os papas, alguns deles até pediram desculpa, pediram perdão pela mortandade que eles causaram por volta da Idade Média. Matou muita gente, irmãos.
A Igreja Católica levou muita gente na Inquisição, matou muitas pessoas, porque essas pessoas eram opostas, que faziam oposição a ela, então elas foram mortas. Martim Lutero foi um deles. Eles mataram Martim Lutero, porque Martim Lutero ele foi contra as indulgências, por exemplo. O que era indulgência? Era você comprar aqui a peso de ouro um lugarzinho no paraíso. Isso é uma heresia, irmãos. E o Martim Lutero foi contra isso. Muito embora o Martim Lutero ele foi o útero para a Igreja Católica produzir as suas filhas, o restante da Babilônia. Lembra que no Apocalipse a Bíblia fala que a Igreja Católica é a mãe das prostituição? Ela não fala assim de um modo igual eu estou falando aqui. Estou pegando pesado, irmão. Eu não estou pegando leve, não. A mãe das prostituição, a grande meretriz. Porque se você for parar para analisar, a grande prostituta assenta sobre muitas águas. Água em profecia são povos, multidões, nações e língua. E ela está estabelecida na cidade das 7 colinas. Aonde é que é a cidade das 7 colinas, irmão? Do Vaticano. É no Vaticano, irmãos. A cidade das 7 colinas é o Vaticano. Então, Martim Lutero, na realidade, ele foi o útero da Igreja Católica para produzir as suas filhas. As filhas de Babilônia. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui, antes da gente dar continuidade. Deixa eu ir aqui. Isaías. Ishaial, está conhecido como Isaías. Nós paramos aqui no verso 10. Nós vamos depois continuar no verso 11. Mas deixa eu ir aqui em Isaías, irmãos. Isaías 47. Ishaial 47. Ishaial 47, 1. Que diz para nós aqui, ó. Eu estou no livro de Jeremias, não é Jeremias, é Ishaial. Ishaial 47. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no pó, assenta-te no chão. Já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha. Remove o teu véu. Descalça os pés. Descalça os pés. Descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Então, irmãos, aqui Yahweh está dizendo que ele vai tomar vingança e não vai poupar ninguém que está dentro de Babilônia. Apocalipse 18:4 manda a gente sair de Babilônia. Por que ele manda a gente sair de Babilônia? Porque Babilônia, irmãos, ela vai ser destruída. E Yahweh não vai poupar a Babilônia. Yahweh não vai poupar a Babilônia de jeito algum. E a Babilônia, irmãos, ela tem filhas. Babilônia, ela tem filhas. E filhas, irmãos, como nós acabamos de ler aqui, ó virgem, filha de Babilônia. Por que essas filhas virgem de Babilônia, por que elas são consideradas virgem? Por quê, irmãos? Porque até que a vergonha delas seja descoberta, até que a mentira de Babilônia, das filhas virgens de Babilônia, sejam descobertas, para nós fica sendo como uma igreja correta, uma igreja que não tem ruga, não tem mancha, não tem mácula, até que a mentira dessa igreja seja descoberta. Entendeu, meus irmãos? Então, dentro do texto, está dizendo que a Babilônia, a Igreja Católica, ela tem as filhas virgens. E a Igreja Católica, dentro da profecia, ela é representada pela Igreja de Tiatira. Porque a sentença para a Igreja de Tiatira é que Yahweh vai matar todos os filhos dela, não vai deixar ninguém, não vai poupar ninguém. Todos os filhos da grande prostituta da Babilônia mãe
morrerão se continuarem sobre a guarda dela, se continuarem frequentando Babilônia. A Igreja Católica, dentro das 7 igrejas do Apocalipse, ela representa a igreja de Tiatira, porque Iau disse que vai matar todos os filhos de Tiatira. E as filhas de Babilônia representam as igrejas evangélicas do sistema denominacional que a gente conhece hoje. Elas representam as igrejas evangélicas. Só que para a igreja Filadélfia, Iau tem uma promessa. Iau diz que Filadélfia ele vai livrar da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para a igreja de Laodiceia, Iau diz para ela que ele está a ponto de vomitar, porque não é fria e nem quente, é morna. Então Iau está a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia, que hoje é representada pelo sistema religioso que a gente conhece. Mas Iau fala em Apocalipse 3:20 para a igreja de Laodiceia que ele está na porta batendo. E ele está fazendo isso agora, nesse momento, através dessa mensagem. Você que está aí do outro lado, que de repente faz parte do sistema denominacional que a gente conhece hoje, você está dentro da igreja de Laodiceia. Por exemplo, eu estive dentro da igreja de Laodiceia, porque, irmãos, eu fui ancião, que é uma espécie de pastor auxiliar, durante quase 30 anos dentro da igreja adventista do sétimo dia. E eu achava, irmãos, que a igreja adventista do sétimo dia era a igreja verdadeira. Então a igreja adventista do sétimo dia, para mim, eu achava que ela era perfeita. Mas quando a nudez dela foi descoberta, eu vejo ela prostituta tanto quanto qualquer uma outra que está aí dentro do sistema. Só que Iau ama os adventistas do sétimo dia. Iau ama os assembleanos. Iau ama os católicos que estão ainda dentro da igreja católica, que pertence a ele, que está lá dentro. Tem muita gente católica, irmão, que pertence a Iau e que vai entender o chamado e vai sair. Só vão ficar lá aqueles que tem que ficar mesmo. E Iau disse que vai matar todos eles. Iau vai matar todos eles. E das filhas de Babilônia, que hoje são representadas pela igreja Laodiceia, Iau bate no coração dela, porque tem filhos e filhas de Iau dentro dessas igrejas. Então Iau, ele está reunindo o seu povo dentro de um contexto, irmãos, que a gente pode hoje entender, porque o selo da profecia, ele foi tirado. A visão que Daniel teve para muitos dias, o selo dela agora está tirado, porque o abominável da desolação, de que fala o profeta Daniel, ou o profeta Daniel, ele foi tirado. Entendeu? O selo foi tirado. Essa que é a grande verdade. E hoje nós vamos conhecer quem é esse abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que Iauxa fala lá em Mateus 24:15. Como a gente abriu na leitura. A gente abriu na leitura que Iauxa disse que quando a gente conhecesse esse abominável da desolação, que a gente tinha que ler e entender. Entender o quê? O significado do nome. Vamos continuar com a leitura aqui, irmãos. Vamos continuar com a leitura. Verso 9. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou-nas. Deixa eu colocar mais aqui. Deixa eu colocar mais aqui, irmãos. Jogou por terra algumas delas e as pisou. Já expliquei como isso aconteceu. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. O comandante desse exército, irmãos, é Yahshua Mashiach. Ele é o comandante. Preste atenção. Desafiou o comandante do exército. Como que ele fez esse desafio? Acabou com o sacrifício diário que era oferecido a esse comandante.
e deixou o seu templo todo estragado. Ou seja, qual era o sacrifício que era oferecido a esse comandante dos exércitos? Era o sacrifício de Iaúxa. Era o sacrifício do filho de Ial. O comandante desse exército, irmão, foi desafiado. O sacrifício oferecido a Ial, o sacrifício oferecido a Ial, era o sacrifício de Iaúxa, o seu filho. Ial, irmãos, é o comandante desse exército. Iaúxa comanda todo o seu exército. Iaúxa é o pai. Ou melhor, Iaúxa é o filho. Ial é o pai. Ial é o pai, irmãos. E o pai foi desafiado, porque o sacrifício dele, Iaúxa, foi tirado e foi colocado outro no lugar. E nós já vamos aprender quem foi colocado no lugar de Iaúxa. Tá vendo? Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Por que eu usei essa tradução aqui? Porque ela fala mais claro. Uma oferta nojenta. O que é uma oferta nojenta? É uma oferta abominável. É uma oferta que não pode ser aceita. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo que fez deu certo. E vocês vão entender por que deu certo. Quem as pessoas hoje estão clamando aí, estão adorando, que não é para adorar? Depois ouvi 2 anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? E ouvi uma resposta: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhã. Durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso o templo será purificado. Então, irmãos, nós podemos aí agora entender, dentro desse contexto, que nós estamos chegando perto dos 2.300 anos. No ano 2031, irmãos, vai completar o ano dos 2.300 anos dessa profecia. O nome de Ial e Iaúxa, seu filho, está sendo restaurado. Ele está sendo restaurado, irmãos, desde 2012 para cá. Dentro do arcabouço doutrinário verdadeiro, puro, limpo, só há salvação em um único nome. Só há salvação em um único nome. Atos 4:12, só tem salvação em um único nome. Preste atenção nisso, guarda isso. Atos 4:12 fala que só tem salvação em um só nome. Não há salvação em vários nomes. Se você for pegar Iesu no latim, que significa Jesus no português. Se você for pegar Dize, é Jesus no inglês. Se você for pegar Yeshua HaMashiach, é Jesus no aramaico. Eu peguei essas 4 línguas, irmãos, porque a salvação nossa, ela é efetuada em um único nome. E a origem desse nome, nós vamos agora dar uma olhada na palavra de Ial. A origem desse nome, irmãos, nós vamos ver aqui em João. Nós vamos ver em João. Quando as pessoas dizem que o livro de João é todo herético, não sabe o que está falando. O que vai fazer com esse versículo aqui, que ele é importantíssimo? Se ele é todo herético, esse versículo não pode ser verdadeiro, mas claro que ele é verdadeiro. O livro de João é todo herético para algumas pessoas, para mim não. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do Zialdim. Aqui, irmãos, eles botaram judeu, que é um nome pagão, mas o nome certo veio do Zialdim. Mas nós vamos aqui, irmãos, vamos considerar. Vou fazer uma pergunta de consideração. Qual é a língua que o povo judeu fala? Que o judeu fala? É o hebraico. O hebraico é a língua que o judeu fala. E se existe salvação em um único nome, aonde Iaúxa nasceu? Iaúxa nasceu aonde? Em Israel, conhecido hoje como Israel. Qual é o idioma que se fala lá em Israel? O hebraico. Então, no hebraico, o nome do nosso Salvador é Iaúxa. Olha lá, ó. Iaúxa. Aqui, ó. Iaúxa. Essas 3 letras aqui, Shá, no hebraico, significa salvação. Shá no hebraico significa salvação. E as escrituras ensinam para nós que Iaúxa herdou o nome que é acima de todo nome. O nome de seu pai, Ial.
Então, por isso o nome do nosso Salvador é Yahshua, porque ele traz o nome do Pai dele. Como os profetas também trazem o nome do Pai. Ishaial, que a gente conhece como Isaías, tem o nome do Pai, Ishaial. Irmial, que a gente conhece como Jeremias, tem o nome do pai, Irmial, Ial no nome. Benjamim Nataniel, filho da mão direita de Ial, tem Ial no nome. Entendeu, irmão? Quando eles falam de Benjamim Nataniel, eles estão ocultando o nome do pai, que não tem nada de Iarro. É Benjamim Nataniel, Ishaial, Irmial, e por aí vai, Matitial, agora João é Johanna. Eu não conheço ainda, não domino todos os nomes, irmãos. Porém, o que eu domino já dá para dar de exemplo. Então, se o nome do nosso Salvador no hebraico é Yahshua, se você invocar qualquer outro nome fora desse nome, não tem livramento não, irmão, não tem salvação não. Deixa eu fazer aqui agora, irmãos, como eu mostrei para vocês, no hebraico, Shá significa salvação. Agora, irmãos, nós vamos aqui para uma estrutura que, aquilo que eu falei, o que a gente tem que entender, a respeito do nome? Quem lê, entenda. Aqui, irmãos, eu estou no latim, que vai traduzir para o português. Então, Iesu é Jesus no latim, que traduzido dá esse J aqui, esse Jesus aqui, com esse J, que só veio à existência no ano de 1500. Esse J tem pouco mais de 500 anos. Para ser exato, tem 525 anos o J. O J nem existia há 525 anos atrás. Então esse S aqui, irmãos, é a tradução que a gente precisa fazer. O entendimento que a gente precisa ter a respeito do abominável da desolação. Então, quando você vai para cá, ó, olha o que vai acontecer lá, olha o que vai acontecer bem aqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse porco. Então, irmãos, como vocês podem ver, esse porco é o que é que tem dentro do nome Iesu, Jesus, tem um significado de porco. Aqui o significado é Yahshua, o significado é salvação de Yah. Yah salva, salvação de Yah. Entendeu? A ordem do produto não altera o valor. Lido da direita para a esquerda, porque no hebraico é da direita para a esquerda. Salvação de Yah. Yah salva. Entendeu, irmãos? Então, tudo dentro dessa estrutura está dando para vocês entender o que eu estou explicando aqui. E dentro desse entendimento, irmãos, nós precisamos entender. Então, está ali esse porco. Agora, deixa eu voltar aqui. Esse porco, tá vendo? E Essos. Voltou aqui Jesus. Agora aqui, vamos lá. Comendo porco. Tá vendo? E isso tudo, irmão, dentro da língua latina. A língua latina é o idioma oficial da Igreja Católica. Precisa entender isso. Agora aqui, ó. Aquilo é o quê? Aquilo é porco. Tá vendo, irmão? E aquilo quem? Nós vamos descobrir o que vai aparecer aqui, ó. Aquilo é o quê? Olha o que aparece lá. Jesus. Tá vendo quem é que tá ali? No latim, Iesu é Jesus lá para eles no latim. Jesus aqui para nós é assim que se escreve. Agora aqui, ó. Quando você vai para cá, esse aqui, Iesu, você viu que é isto é. Ié significa isto é. Quem lê, entenda, que fala lá em Matitial 24:15, quem lê, entenda, é entender essas coisas. Você viu que Ié é isto é. Isto é o quê?
Agora você vai descobrir, ó. E isto é, ó. Isto é porco. Então, irmãos, se as Escrituras apresentou para nós que a ponta pequena mudou Roma papal, Roma imperial e Roma papal. Eles mudaram o sacrifício diário. O sacrifício diário é Yahshua, irmãos. Nós temos que nos apresentar diante do Pai com um sacrifício verdadeiro. Nós temos que entrar na presença do Pai em nome de Yahshua Mashiach. Porque aí você está entrando na presença dele em nome daquele que efetuou a sua salvação, que efetuou a minha salvação. Quando tu entra na presença do Pai, em nome de Jesus, você está apresentando ao Pai um sacrifício abominável. Porque no nome Jesus, vocês viram, não foi eu que inventei, o significado do nome Jesus é porco. Doa em quem doer, machuca em quem machucar. Quando você entra em oração na presença do Pai, em nome de Jesus, você está apresentando ao Pai um sacrifício nojento, um sacrifício abominável. Essa que é a grande realidade dos fatos, meus irmãos. Queira você aceitar ou não. O abominável da desolação é exatamente Iesu no latim, Yeshua HaMashiach no aramaico, Diesel no inglês e Jesus no português. Esse é o abominável da desolação, que tem vários nomes. A salvação, irmãos, ela só é efetuada por um único nome. Só há salvação em um único nome. Só tem um único nome que importa que sejamos salvos. É em nome de Yahshua Mashiach. A origem da nossa salvação, irmãos, é hebraica, não é latina. A origem da nossa salvação, ela não está no latim, ela está no hebraico. A salvação vem dos Yaldim. Yaldim é povo de Al. Din no hebraico é povo. Povo de Al. A salvação vem dos Yaldim. E o sistema religioso, ele, através do gênio do mal, ele enganou toda a igreja de Al. Lembra que na parábola das 10 virgens, todas dormiram? Ou seja, todas foram enganadas, irmãos. Mas as 5 prudentes, elas tiveram azeite na vasilha porque elas buscaram. O azeite que elas tiveram na vasilha, irmão, não caiu de graça para elas, não. Elas foram buscar esse azeite. Por isso, elas têm azeite, tem o óleo da unção, que é o conhecimento de Yahshua. As 10 virgens, irmãos, elas tiveram azeite de reserva porque elas buscaram esse azeite. Elas entenderam que os oráculos de Al estão na língua hebraica. O beabá da salvação, ele é efetuado, ele é todo desenrolado, todo desengendrado, debulhado, né? Quando você debulha milho, tem ali a casca, né? Depois vai ter o milho, ali a espiga cheia de milho, aí você vai tirar o milho ali daquela espiga, vai cozinhar a espiga e vai... É assim o evangelho de Al, irmãos. O evangelho de Al, você tem que debulhar para vir as gemas, porque a vereda do justo é igual a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Então, dentro desse contexto, irmãos, nós precisamos entender que o sacrifício diário foi tirado por volta do ano 325 da nossa era. 325 da nossa era. Entre 320 de 25 em diante. Mas foi no século 3 que foi tirado o nome verdadeiro de Yahshua e colocado o nome do sacrifício nojento. Antipa, minha fiel testemunha, ele foi morto porque ele não aceitou a mudança dos nomes. Antipa, o significado do nome é aquele que é contra o sistema. E quem for contra o sistema, dentro da grande tribulação, vai morrer, igual Antipa. E o número dos conservos precisa se completar. E vai se completar exatamente com o trigo. Porque a cevada, ela é arrebatada antes. A cevada, ela é
representada pela igreja de Filadélfia, que invoca o nome do Pai, invoca o nome do Filho e entende o arrebatamento. Porque nem todos que invocam o nome do Pai agora, nem todos que estão invocando o nome do Pai e o nome do Filho agora, fazem parte de Filadélfia. Principalmente aqueles que não entendem a respeito do arrebatamento. Esses que invocam o nome do Pai, o nome do Filho, que não entendem a estrutura do arrebatamento, é porque eles são trigo. Só vão entender dentro da tribulação. A cevada ela é arrebatada, a cevada ela é representada pela igreja de Filadélfia, porque você guardou o meu nome, eu também guardarei você da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Lembra no Salmo 91? Também tem lá um versículo que diz a respeito, porque você amou o meu nome, existe proteção também descrita ali. Só que essa proteção descrita ali no Salmo 91, irmãos, ela também se aplica à cevada. Porque a cevada guarda o nome. A cevada guarda o nome para ser livre da grande tribulação. A cevada ela vai ser livre da grande tribulação. Por quê? Porque a cevada ela é especial no sentido de que ela invoca o nome do Pai e o nome do Filho. Ela entende a estrutura do arrebatamento. Ela não é pedra de tropeço para ninguém. Por isso existe um livramento para a cevada. Existe um livramento garantido para a cevada, que é representada por Filadélfia. Laodiceia é representada pelo sistema religioso, pelas denominações que a gente conhece aí. Por exemplo, Filadélfia, ela tem alguma denominação, irmão? Ela tem algum CNPJ? Tem alguém ganhando dinheiro dentro de Filadélfia usando o evangelho? Não. Filadélfia, ela não usa o mamão. Aqui nós não usamos dízimo nem oferta, porque nós não precisamos de dízimo e oferta. O nosso sumo sacerdote, Yahshua Mashiach, está no santuário celestial. Lá ele não precisa de dinheiro. Lá ele não precisa de dinheiro, irmãos. Lá ele não paga aluguel, não paga luz, não paga água. Então nós estamos dentro dessa estrutura. Nós fazemos parte de Filadélfia, porque nós somos a igreja do arrebatamento. Laodiceia, as denominações, elas são a igreja da grande tribulação. Só vão aprender debaixo de porretes. Quando as duas testemunhas vierem e falar, quando elas vierem e falar, olha, esse povo que foi arrebatado porque acreditava no arrebatamento, foi arrebatado porque invocava o nome do Pai, Ial, e o nome de seu filho, Yahshua. É fantástico nós que adoramos a Ial e temos essas promessas, irmãos, maravilhosas. Essas promessas esplêndidas. Essas promessas magníficas. Promessas que é dada apenas para a noiva de Yahshua. A noiva de Yahshua, irmãos, é Filadélfia. Pois é com ela que ele casa no Chamaim. Porque o casamento com a noiva é feito no templo, é feito na igreja. E o noivo espera a noiva onde? Dentro da igreja. O noivo não vai na casa da noiva buscar a noiva, ele espera ela lá na igreja. Então, por ocasião do arrebatamento, vai se cumprir, estarão 2 no campo. Quem são esses 2 que vão estar no campo? Na verdade, estarão 3, só que Al não conta com o terceiro, porque o terceiro não é semente dele. Estarão 2 no campo. Isso porque Ial conta só com a semente dele. Mas a gente sabe, didaticamente falando, que estarão 3. Porque o joio também vai estar no campo. Mas só que Ial não conta. Joio não é filho de Ial. A cevada e o trigo são filho de Ial. Então estarão 2 no campo. Um será levado e o outro será deixado. Quem é que vai ser levado? A cevada vai ser levada. O outro deixado é o trigo. Para poder aprender a invocar o nome do Pai e do Filho dentro da tribulação, dentro da grande tribulação. Essa que é a grande realidade dos fatos, irmãos. Essa que é a grande realidade dos fatos. Dentro da grande tribulação,
Tem muita gente, irmãos, que pensa que a cevada vai ser arrebatada antes da tribulação. A cevada, irmãos, ela é arrebatada antes da grande tribulação. Ela não é arrebatada antes da tribulação. Por quê? Porque os 3 anos e meio, irmãos, vão ser 3 anos de muita fartura, de muita paz. Depois é que vai vir, nos próximos 3 anos e meio, é que vem a grande tribulação. Porque a tribulação, dentro da tribulação, por exemplo, nós vamos passar, e nós já estamos passando por tribulação dentro de algumas estruturas. Nós somos restritos, nós não podemos falar tudo que queremos falar aqui. Isso é uma tribulação, irmãos. Isso é uma perseguição. E a igreja de Filadélfia, irmãos, ela vai ser arrebatada e não vai sofrer os danos da grande tribulação, porque ela vai ser arrebatada muito antes disso. Quando Satã querer sair para atacar a igreja, então Iau arrebata essa igreja por Chamaim, aonde está o seu templo, e Alcha está lá nos esperando. E as denominações, irmãos, elas não ensinam a respeito que há 2 arrebatamentos. Um sem sepultura se abrir, que é exatamente esse, que um será levado e o outro deixado. Se um vai ser levado e o outro deixado, irmão, por que vai ser levado um e deixado o outro? Deixado de que forma? Então vai ser levado um e deixado o outro. E o noivo espera a noiva dentro da igreja. Por isso, do arrebatamento da cevada, não se abre sepultura. Quem está no paraíso, o espírito daquela pessoa que está no paraíso, é arrebatado do paraíso direto para o trono de Iau, direto para a grande festa. Quem está no paraíso vai ser arrebatado do paraíso. Quem está aqui vai ser arrebatado daqui. E Yahshua não vem nos receber nas nuvens do céu no primeiro arrebatamento. Porque o casamento é lá, ele espera a gente lá. Ele espera a gente lá. E essas gemas de verdade, irmãos, só é dada para a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia, ela é pobre, cega e nua. Ela não tem a presença ainda de Yahshua dentro dela. Ela não recebeu Yahshua ainda. Então ela não tem condições de cear com ele. Mas Filadélfia ceia com ele e ele com Filadélfia. Então o arrebatamento da cevada é para o encontro com ele lá. E não tem ressurreição nesse arrebatamento. A ressurreição acontece no arrebatamento do trigo. E observa que a Yahshalaim celestial, ela desce como noiva. Como ela pode descer como noiva ataviada ao seu noivo, se não tivesse tido um casamento lá? Se não tivesse tido uma festa lá? Como que ela ia descer? Ela vai descer ainda, irmãos, em festa, ataviada como noiva. O casamento, irmãos, de Yahshua, melhor dizendo, que o Yahshua é o cabeça de Yahshua. Então, quando Iau, que é o cabeça de Yahshua, e se Iau é o cabeça de Yahshua, ele é o cabeça também da noiva de Yahshua. Entendeu? E uma coisa interessante, irmão, nesse contexto. Iau é o cabeça de Yahshua. É aquele que é superior, é aquele que está acima. Por isso Yahshua, ele nos ensina a adorar apenas o Pai. E Yahshua não ensina a Trindade. Porque se ele ensinasse Trindade, ele tinha falado para Satã, lá em Mateus 4, somente ao Pai, somente ao Filho, somente ao Espírito Santo adorarás. Foi isso que ele falou? Não, somente ao Criador. Na nossas Bíblias está Deus. Somente ao Criador adorarás e só a Ele servirás. E só a Ele prestará culto. Trindade, irmãos, é coisa de Babilônia. Trindade é coisa de Babilônia e de suas filhas virgem. Que para mim não tem nada de virgindade. São
prostituta tanto quanto Babilônia. Entenderam, irmãos, a questão aí? Eu espero que sim. E nós estamos aqui, irmãos, exatamente nesse canal, trazendo as informações que vocês precisam, com força, com poder, com determinação. E nós estamos firmes. E firme continuaremos até o final. E aqui, irmãos, o mamon, o dinheiro, não é um ídolo. Não é uma espécie de Deus. Não. Aqui, irmãos, nós não pregamos o evangelho pelo mamon. Aqui nós pregamos o evangelho pela vontade do Pai, sobre a tutela de Yahshua Mashiach. Que Ele nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós a sua luz e que possamos de fato e de verdade estar com Ele nessa jornada até o fim. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que assim seja.